Salve, salve galera, beleza? Cris Fernandes trazendo mais vídeo pro canal. Então, tropinha, saindo da obra aqui, iniciando mais um vídeo pra vocês, tá ligado? Obra top demais aí, cê é louco. Se liga no tamanho da estrutura, família. Top demais. Grande, hein? Assim como assim, bora travar o alarme do brabo aqui. Travamos o alarme, o controlinho fica comigo. Eu que sou o último a fechar a obra, tá ligado? Pelo menos hoje, graças ao tio Poli aí, né? Tio Polimar. Chave da brabinha tá aqui, ó. Daquele modelo. Bora tá fechando aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Creio que sim, espero que a imagem esteja boa. Tá ligado, família? Aí, tropinha. Aquele modelo. Só passar esse cadeado aqui assim, ó. Responsabilidade, hein, tropa. Tem que ter responsa. Fechou, travou, joga de dentro aqui assim, ó. Confere. Fechou, bacana. Trava, eu já travei, né? Destravei. Agora eu vou travar, ó. Travada, porque eu só um vídeo. Agora eu venho, ponho o controle no bolso da mochila para não dar BO. Tem só não pode resolver destravar na hora que estiver saindo, né? Não, família. Mas não destrava não, isso daqui é 100% calculado. A brabinha tá aí. Destravar ela também, né, papai? Senão nós não vai embora. Nem não, tropa. E família, o bagulho nem fácil não. Daquele modelo, então bora meter marcha. Parte dessa esquina aqui eu já fecha viseiro pra não dar BO. Ainda não, tropinha. Que aqui é poucas ideias, família. Bora pro outro lado hoje. Eu ia descer aqui, mas eu vou daqui, ó. Ainda não, família. E aí, tropa, como é que vocês estão, mano? E aí, família? No último vídeo do canal eu comentei que eu ia gravar um vídeo mostrando a obra pra vocês, né? Só que acaba que eu não gravei. Aí teve alguns moleques que veio pedindo, tá ligado? A tropinha saindo da escola. Aí teve alguns moleques que pediu pra me gravar dentro da obra, tá ligado? Só que até hoje ainda não surgiu tempo, tá ligado, tropa? Eu saio de lá mó na correria, tá ligado? Quase não tem tempo pra gravar assim que eu saio de lá. Mas eu vou tá achando um tempinho, tá ligado? Pra tá achando lá pra gravar pra vocês. Daquele modelo, a brabinha sobe até de terceiro esse morrinho aqui. Mano, eu tô cismado que a imagem não tá tão boa, tá ligado, família? Deixa aí nos comentários, família, se a imagem tá boa, se o áudio tá bom, tá ligado? Deixa esse feedback aí pra nós daquele modelo. Pode crer. E aqui é poucas ideias. Os menorzinhos tudo saindo da escola. Daquele modelo.
E agora deve ter ventado aí, hein, mano. Levantei a viseira daquele modelo. Aí, tropinha, agora eu troquei o daquele modelo pelo beleza, tá ligado? Antes eu falava muito, Antes eu falava muito beleza, agora eu falo mais daquele modelo. Aqui é poucas ideias, família. O pai aqui tá só ligado, hein. Será que o pai toca, hein? Um pouquinho, né, família? Não somos os caras mais pilotos desse mundo, mas tocamos um pouquinho. Tá ligado ou não tá ligado? Cortar quebra-mola, mano, é mato, tá ligado? Poucas ideias. Fala igual os caras falam. Cris, mas você é doido, você corre muito. Mano, tem que correr mesmo, família, tá ligado, mano? Eu penso assim, se a pessoa comprou moto, mano, é porque a pessoa precisa de tá nos lugares, tá ligado? Ah, 680 aí, ó. Brabo, hein, família? Cê é louco. Sonho de consumo, hein, família? E o pai um dia vai conquistar, hein? Pode ser que esse dia esteja meio distante, mas o pai vai conquistar, hein? Poucas ideias. Levantar a viseira aqui porque o bagulho tá louco. Ônibusinho da Mercedes. Só que tem que ver se dá pra cortar, né? Dá pra cortar, é claro. Que os caras tivemos que entrar em alta velocidade ali, mas poucas ideias, mano. Deu nada não. O pai aqui sabe o que faz. E como dizia o velho Bob, poucas ideias. Esse morrinho de segunda aqui não dá pra puxar não, mano. Puxar de segunda aqui é chave de caixão, mano. Tá ligado ou não tá ligado? Passar perto da casa do tio Poli, ele é que deixou a chave lá na minha resposta. Um salve pro Polimar, pro Paulinho Servente e pedreiro também, que Paulinho mexe aí na colher também. Um salve pro Tielho, não sei se você tá vendo esse vídeo, mas se tiver vendo, deixa nos comentários aí, Tielho. Tielho é brabo, hein, família? Que os caras boatos que eu sou meio bravo. Mas é só boatos, família. O pai aqui é tranquilo. A outra 99 igual a nossa. Pode virar. Olha lá, ó. Só que ali é verde, hein, família. E os caras ficam tudo olhando, mano. Sem entender nada. Tipo, o que é esse maluco aí com essa câmera na cabeça, fiote? Poucas ideias. Ah, Cris, onde é que você tá indo? Tô indo finalizar o vídeo ali no aero, tropa. No aeroporto. É longe como um burro da minha casa. Mas não dá nada não. A gente tá gravando. É sinal que o dia tá sendo produtivo. Saindo do trampo, né não, família? Ô rua que tem buraco essa daqui, mano. Olha, cê é louco.
Ah, o cachorro tava vindo, o cara tá ali. Tipo, para, tá ligado? Aí, família, ó. Dia de meio de semana eu trampo naquela obra. Só que tem dia que eu trampo aqui, tá ligado? Nessa rua aqui, ó. A novinha descendo ali, quer ver o que nós vamos fazer? Ah, trem. Poucas ideias, fiote. Família, mano, eu tô pensando em trocar a viseira do meu capacete, velho. Essa viseira aqui tá muito embaçada, mano. Tá ligado? Tá embaçada pra caralho. Família, nós vamos pegar o pôr do sol, hein, tropa. Daquele modelo. Eu acho que eu vou tirar a foto de capa aqui, mano. Não, aqui vai ficar feio. Ou não. Aqui vai ficar feio. Lá em cima tava um pôr do sol top pra merda, mano. Só que eu mosquei. O lugar que tiver o pôr do sol mais top é o lugar que eu vou tirar a foto de capa desse vídeo, hein. E tropinha, a tropa aí que quer salve, mano. Comenta nos vídeos, pô. Vocês não comentam aí. Aí como é que vocês querem que eu mando salve? Aí não dá, né? Vocês querem grau? Nós tá aprendendo, família. Cumprimentando o cara ali e tirando a câmera de centro. Cê é louco. Ou, aqui se pegar vai ficar top, hein, família. Se Deus quiser vai dar certo. Vamos ver onde é que tá com o pôr do sol mais top. É aqui, ó. Ah lá, ó. Nós vai tirar a foto de capa aqui mesmo, mano. E poucas ideias, fiote. Ou, se liga nessa vista, fiote. Vou tirar a foto de capa aqui mesmo. Não tô nem ligando, vou até virar a moto. Se vir algum louco aí, nós chora na orelha dele. Mas é louco mesmo, nós parar a moto no meio da rua. Poucas ideias, a moto tá suja, família, mas vai dar bolsa. Ficar uma fotinha top. O título do vídeo vai ser assim, ó. Motovlog rolê pós-obra. Cê é louco, hein? Cê é louco, hein? Mas eu acho que não vai dar que a fotona massa igual eu tava pensando, não, família. Toca. Cara, vou pôr o sol ali em cima do painel. Essas duas aí, família. Se você viu aí, é essa mesmo. Foto massa, hein? Você é louco. Vou tirar até mais uma do pôr do sol sozinho. Tá bonito pra mim. Pô no Pro, né? Agora bora meter marcha pro aeroporto. Se lá tiver top também, eu tiro mais uma foto lá, família. O vídeo deve estar grande pra caralho. Não faço nem ideia de quantos minutos estejam, tá ligado? Mas é sobre isso. Qualquer coisa ficar muito grande eu corto e boto continuação. Olha o tamanho do cachorro vindo fazendo graça, vocês viram, mano? Aquilo ali pra derrubar os outros, velho. É poucas ideias. Aí, mano, olha que coisa mais linda, velho. É isso daí que eu dou valor, tropa. Vocês não tá ligado, mano. Eu não sou aquele cara, roupa cara, aqueles bagulho e tudo. Não, mano. Eu sou o cara mais humilde que tem, tropa. E aqui é free, velho. Sério, pensa no lugar free, família. Não tem base, não. Aqui é free pra bosta. 60, 70, 70, hein? Se não fosse esse carro aqui, eu ia pôr pra derreter agora. 80,
90, subindo o morro, hein? Subindo o morro a 70 por hora, hein? Cê é louco. Pior. Aí, família, olha o lugarzinho mais foda de Oliveira City aí, hein? Pega, mano. Olha lá, ó. Aqui é top, família. Pode falar, mano. Aqui é bonito pra caralho. Quem nunca veio aqui fazer uns desacertos, né, mano? No meio desses cafezal aí, ó. Tá os manos ali com a motinha fazendo graça. Cê é louco. Aqui é top, hein, família. Então, família, nesse lugar perfeito aqui, já vou aproveitando pra me despedir de vocês, tá ligado? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu likezão pesado, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso daí, tropinha. Valeu, falou, fui.